Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quem está feliz, diga amém. Glória a Deus. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Salmos de número 23. Salmo de número 23, que é o tema do nosso outubro profético. Nós iremos ler todo o salmo, são apenas 6 versículos. Salmo de número 23. Todos encontraram? Amém? A Bíblia diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Tome seu assento em nome de Jesus. Muito obrigado. Eu gostaria de glorificar a Deus por essa oportunidade, dizer da minha satisfação em estar aqui mais uma vez retornando a essa igreja, a Ureni 3B, glorificar a Deus pela vida dos pastores dessa igreja, pastor Silas Batista, missionária Daiane. Eu agradeço muito a Deus pela vida de vocês. Obrigado, pastora. Obrigado, pastor Silas. Eu penso que o senhor está um pouquinho cansado, né? Deus abençoe muito, em nome de Jesus. Para mim é sempre uma honra estarmos juntos aqui reunidos para glorificar o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida da cantora Fernanda Barros Neves. Eu tenho um sentimento especial pela cantora, irmãos. Preciso confessar para os irmãos. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Todos os amigos que tenham nessa igreja, que Deus abençoe a vida de todos. É um prazer estar revendo cada um de vocês. Amém? Vamos então, irmãos, aqui ao nosso texto. Salmo de número 23. O Salmo de número 23, prometo a você que eu não vou me alongar muito, mas eu gostaria de convidar, provavelmente você já viajou por este Salmo durante esse outubro, tendo em vista que o tema do nosso outubro profético se encontra aqui no Salmo de número 23. E este Salmo de número 23, ele é um Salmo conhecido, um Salmo que é repetido por muitas pessoas. Talvez eu me arrisco a dizer que seja o salmo mais conhecido da Bíblia Sagrada, se não o mais, um dos mais. Eu penso que ele encabeceia aí essa grande corrida do conhecimento entre Salmo 23 e Salmo 91, talvez sejam os salmos mais citados, porque o Salmo 23 tem uma particularidade. Esse salmo, ele conseguiu romper com os limites do ambiente religioso. Ele não é só recitado aqui dentro da igreja. Ele tomou uma proporção tão grande que invadiu a literatura como um todo. A gente vê o Salmo 23 estampado em adesivos, em carros, Salmo 23 em pano de prato. Nós vemos o Salmo 23 às vezes em fachadas de lojas, dentro de supermercados, em vários lugares. O Salmo 23 traz uma paz, traz uma tranquilidade. Talvez por isso as pessoas gostem tanto de colocar o Salmo exposto em algum lugar. Talvez alguém aqui, essa noite, tem algum adesivo ou alguma pintura em algum ambiente que você frequenta e está lá escrito: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Este salmo ganhou uma proporção tão grande que, na verdade, a mente reproduz automaticamente a conclusão do salmo. Se eu disser a você: o Senhor é o meu pastor, automaticamente a sua mente é completa e nada me faltará. Isso independe, às vezes, da pessoa ser da igreja ou não ser da igreja, porque esse salmo tomou proporções muito grandes. É um salmo que é considerado um salmo de confiança, é um salmo de fé, é um salmo de provisão, porque através desse salmo nós percebemos que as palavras de Davi
transpiram fé e confiança. À medida que o salmista Davi, a quem lhe é atribuído esse salmo, ele escreve cada palavra, cada letra, este salmo transpira confiança, ele transpira fé. O que é curioso aqui é que quando passamos a imaginar que este salmo tão poético, um salmo com tanta doçura, um salmo com tanta tranquilidade, foi escrito por Davi, a gente começa a procurar um contraponto. Parece que é um pouco contraditório Davi falar com doçura. Parece um pouco contraditório Davi falar com tanta tranquilidade. Isto porque Davi foi chamado por Deus para ser um guerreiro. Davi era um guerreiro, foi levantado para ser um guerreiro. A Bíblia diz que as pessoas cantavam canções acerca de Davi, do tanto que ele matava gente, que o povo cantava: Davi, você é ótimo, você matou muita gente, era um guerreiro sanguinário, lutou as suas lutas e as lutas do tempo de seu filho. Quando Salomão assume o reinado, ele não tem que se preocupar com guerras, porque Deus havia levantado Davi para guerrear, e ele guerreia e guerreia muito. É um homem corajoso. Nós conhecemos Davi pelo grande episódio de Golias, ele derrubando um gigante, decapitando um gigante, lançando a pedra nesse gigante. Vemos também as páginas da Escritura, a Bíblia dizer que Davi venceu um urso. Ele mesmo diz isso, que venceu um urso e venceu um leão, enquanto cuidava das ovelhas de seu pai. Em todo tempo, a imagem que é construída em nossa mente acerca de Davi é uma imagem de coragem, uma imagem de força, uma imagem de agressividade. Ousado, agressivo, corajoso, não tinha medo de quase nada. E de repente nós nos pegamos com o Salmo 23, um salmo doce, um salmo calmo, um salmo tranquilo, e dizemos assim: olha, quem escreveu foi aquele guerreiro tão sanguinário, aquele guerreiro tão valente, aquele guerreiro tão ousado. Foi ele que escreveu o Salmo 23. E o que é curioso é que esse guerreiro, neste salmo, ele se coloca em uma posição jamais vista, porque eu e você estamos acostumados com a imagem de um Davi forte, corajoso, um lutador contundente, mas no Salmo 23, ele começa a se colocar em uma posição de um animal, e talvez o animal mais indefeso que existe. Davi se colocará na posição de uma ovelha, e ele diz: o Senhor é o meu pastor. Perceba que Davi, embora forte, embora guerreiro, embora rei, embora tendo vivido um monte de coisas, não pense você que Davi teve poucas experiências de batalha, porque Davi teve muitas experiências de batalha. Mas esse Davi, embora tão corajoso e ousado, aqui está se colocando com um animal que parece não ter nada a ver com ele. Eu, particularmente, diria que um animal que se parecesse com Davi seria, quem sabe, um leão. Alguém que parte para cima, alguém que é corajoso, alguém que causa medo. Mas aqui Davi não tem a perspectiva de leão. Ele diz: eu não sou leão, eu sou apenas uma ovelha. Davi se coloca em uma posição altamente diminutiva. Ele se compara a um animal que é limitado, a um animal que é lento, um animal que não enxerga bem, um animal que não caminha com força, um animal que não é agressivo. O guerreiro tão poderoso Davi se compara a um animal que na verdade nem selvagem é. O selvagem Davi se compara a um animal que é um objeto de propriedade. As pessoas compravam e vendiam ovelhas, que era completamente dependente do seu pastor. Davi se coloca nesse ambiente. E aqui eu quero apresentar a você, em primeiro lugar, duas perspectivas da comunhão com Deus. A primeira perspectiva da comunhão com Deus é a perspectiva externa, a forma como nós vemos as pessoas. A forma como eu vejo a sua comunhão com Deus, a forma como você vê a minha comunhão com Deus. E uma segunda perspectiva é uma perspectiva interna, a forma como nós vemos a nossa comunhão com Deus. Na perspectiva externa, todo mundo vê Davi como um leão. Na perspectiva externa, todo mundo vê Davi como forte, poderoso, guerreiro, valente e ousado. As pessoas talvez diriam: Davi é o melhor crente que tem. Davi é o crente mais ousado que tem na igreja. Davi é o crente mais corajoso. Ah, se Davi ficar sabendo dessa conversinha que está rolando na igreja, Davi resolve. Davi é alguém poderoso, Davi é alguém agitado, Davi é alguém que chegou para resolver. É uma perspectiva externa que todo mundo geralmente tem acerca da comunhão com Deus dos outros. Talvez você olhe para o irmão do lado, da direita, da esquerda, e você imagina algo da comunhão com Deus que ele tenha. Talvez você veja esse irmão como um irmão fervoroso, talvez você veja esse irmão como um irmão feliz, quem sabe você veja esse irmão como um irmão decidido. Mas além da perspectiva externa, existe
existe uma perspectiva interior, em que cada pessoa sabe de fato como é a sua comunhão com Deus, em que cada pessoa sabe realmente se ele é forte de verdade, se ele é valente de verdade, porque de fora é muito fácil parecer, e na perspectiva interior, Davi não chega dizendo, eu sou mesmo realmente o fortão, eu sou realmente o grandão, eu sou realmente o mais poderoso, o mais temido dentro da igreja. Não, Davi não chega com essa perspectiva. Quando ele vai falar do relacionamento dele com Deus, ele diz, eu sou apenas uma ovelha. Por fora me veem como forte, mas eu confesso que eu sou muito frágil. Por fora me veem como poderoso, mas eu confesso que eu tenho limitações. Por fora me veem como o crente mais forte, mais fervoroso da igreja, mas eu sei que no meu interior eu preciso melhorar a cada dia. Meu irmão, eu não sei se você está levando a sua vida com Deus com base na perspectiva externa do que as pessoas dizem que você é bom, que você é forte, que você é o mais dedicado, mas essa noite o Espírito Santo nos convida a uma análise interior, a uma análise um pouco mais crítica, porque nós sabemos que não passamos de ovelhas que dependem inteiramente do seu pastor. Imagina Davi se dispondo de todo o seu poderio, de toda a sua capacidade, de toda a sua fama para dizer, eu sou apenas uma ovelha. Ele se compara a uma criatura fraca, tola e indefesa, um objeto de propriedade, em total discordância com o Davi agressivo e independente que nós conhecemos. Ele se apresenta como alguém dependente. Ele cultiva aqui um espírito de dependência. Davi está cultivando um espírito de dependência de Deus. Espírito esse que hoje em dia é muito difícil nós cultivarmos. Até porque geralmente até as pessoas ao nosso redor favorecem para que a gente não cultive esse espírito de dependência. Todo mundo diz, não, você pode, você é capaz, você é bom. Todo mundo te joga para cima, todo mundo joga a gente lá para o alto, diz que nós somos capazes, cheios de habilidades, nós conseguimos fazer uma série de coisas, mas Davi aqui no seu interior, na comunhão com Deus, longe de todos os holofotes, longe de tudo que as pessoas falam, ele está sozinho com Deus e está dizendo, Deus, eu sei que eu dependo inteiramente de Ti. É como se Davi estivesse dizendo assim, eu não vou deixar entrar aqui no meu ouvido e descer para o meu coração, quando dizem que eu sou um leão, quando dizem que eu sou forte, não, eu sei que eu só sou alguma coisa se eu estiver na total dependência de Deus, porque Davi entende que depende de Deus. Ele entende que depende de Deus. E aqui nós entendemos agora e vemos talvez uma grande incoerência do ponto de vista natural. A incoerência do ponto de vista natural é que se Davi se coloca na posição de ovelha, pastor Giovanni, se Davi se coloca na posição de ovelha, nós vemos uma grande incoerência natural, porque foi essa ovelha que matou um leão, foi essa ovelha que matou um urso, foi essa ovelha que matou um gigante. Vou repetir porque alguém vai começar a pegar. Quando Davi se coloca na posição de ovelha, nós estamos diante de uma incoerência natural, porque esta ovelha conseguiu matar um gigante, esta ovelha conseguiu matar um leão, esta ovelha conseguiu matar um urso. Sabe por quê? Porque é isso que acontece com quem anda na total dependência de Deus. A ordem dos fatores são alteradas. Na dependência de Deus, ovelha, embora fraca, embora limitada, embora ela seja um animal que não é agressivo, mas na dependência de Deus, esta ovelha talvez seja o animal mais perigoso do reino animal, porque ela vai estar escondida e está sob os cuidados do Senhor dos exércitos, que é o seu pastor. Eu não sei se você já experienciou isso na sua vida, meu irmão, mas às vezes quando nós nos colocamos na dependência de Deus, nós começamos a experimentar quão maravilhoso é viver sendo ovelha e ainda assim enfrentando leões. Você é apenas uma ovelha, mas amanhã, segunda-feira, vai chegar um leão para você enfrentar, e nós que somos da igreja, somos filhos de Deus, somos servos dependentes do Altíssimo, estamos acostumados a ver ovelhas matando leões, a ver ovelhas derrubando gigantes, a ver ovelha lutando com o urso e prevalecendo. Por quê? Porque a ovelha é boa? Não, a ovelha sempre será fraca, sempre será frágil, mas ela tem um pastor que dá a vida por ela e ele não deixa ela sozinha. Talvez muitos de nós não estamos conseguindo vencer os gigantes, os leões, os ursos da vida, porque não assumimos um lugar de ovelha. E aí queremos lutar com a mesma força que eles. E talvez sim, em razão disso, nós estamos fracassando na missão de vencer.
Depender de Deus aqui, que é a dependência que Davi está cultivando. Depender de Deus aqui é se abdicar da força e dos métodos humanos. Ele está se colocando na posição de ovelha. Quando nós nos abdicamos, irmãos, dos métodos humanos, da força humana, nós damos o bem-vindo. Nós damos um bem-vindo ao sobrenatural de Deus. Quando nos abdicamos da força humana, dos métodos humanos, nós damos um bem-vindo ao sobrenatural de Deus. E aqui, nesse momento, nós também damos a Deus as impossibilidades. Quando você se colocar na posição de ovelha, quando eu me colocar na posição de ovelha, que dependemos inteiramente, somente de Deus, nesse momento nós vamos dizer assim para a impossibilidade, ó, tchau, vai embora, porque não há mais nada impossível na minha vida, porque eu sou uma ovelha e para o meu pastor nada é impossível. Eu não sei se você está levando esse outubro profético, pensando talvez em impossibilidades, em limitações, mas eu preciso dizer algo a você essa noite. Durante esse mês que você está aqui, no outubro profético, acredite, o impossível vai embora da sua vida. Para isso, você só precisa assumir a posição de ovelha, de dependência, completa dependência de Deus. É no jardim da dependência que Deus trabalha. Deus não trabalha no jardim da autossuficiência. Adão estava no jardim, enquanto ele estava no jardim da dependência, ele comia, mas não tinha plantado. Ele dormia, mas não tinha preparado cama. Ele tinha conforto, mas não foi ele que preparou o conforto. Enquanto ele estava no jardim da dependência, ele comia do fruto que Deus deu. Ele ficava na sombra da planta que Deus plantou. A Bíblia diz que Deus plantou um jardim. Enquanto ele estava no jardim da dependência, não havia métodos humanos, não havia esforço humano. Mas quando ele resolve pecar e sair do jardim da dependência, quando ele resolve sair para o mundo selvagem, para ser independente, dali em diante Deus diz, agora se você quiser comer, você vai ter que trabalhar. Agora a terra vai produzir espinhos. Perceba que agora ele vai ter um monte de impossibilidade, porque ele saiu do jardim da dependência. Por isso eu te convido, meu irmão e minha irmã, essa noite, fique no lugar da dependência de Deus. Não troque a dependência de Deus pelas suas forças, pelos seus méritos, pelas suas habilidades. Estar na dependência de Deus é a melhor coisa que pode acontecer a uma ovelha. É a melhor coisa que pode acontecer. Avançando, este salmo ele tem duas perspectivas aqui. Embora ele seja um salmo de confiança, um salmo de fé, um salmo de provisão, ele tem duas perspectivas. A primeira perspectiva vai do verso 1 ao 4, porque do 1 ao 4 Davi apresenta Deus como pastor. O verso 5 e 6 que vão terminar, Davi apresentará Deus como um hospedeiro. Há quem diga que é a mesma coisa, mas eu penso que não seja. Davi apresenta Deus como pastor do verso 1 ao 4. Do verso 5 ao 6, Davi apresenta Deus como um hospedeiro, e um hospedeiro muito gentil. Nós falaremos essa noite sobre os 4 primeiros versos. Davi apresentando Deus como pastor. Talvez não tenhamos tempo de falar sobre a face de Deus em que ele é o hospedeiro aqui, que Davi está relatando. Mas vamos entender como é Deus como pastor, na expressão de Davi. Nessa expressão, o Senhor é o meu pastor. A mais atraente expressão aqui é o monossílabo meu, porque nesse momento Davi está dizendo, o Senhor é meu. Há um sentimento, a sensação que nós temos é como se ele tivesse com um sentimento de posse, de possessão. O Senhor é meu. Já percebeu? Já se encontrou com alguém assim, que diz que Deus é dele, e parece que Deus é dele, e ele não dá para ninguém, é só ele, Deus, e pronto, ele não compartilha Deus. Não, Deus é meu, eu vou falar com Deus, eu vou resolver esse negócio com Deus, eu vou colocar você no joelho e as coisas vão acontecer. Davi está aqui com um sentimento de posse, mas não é esse sentimento de posse como nós estamos acostumados a ver. Davi está com um sentimento de possessão curada. O sentimento de Davi aqui é que Deus é dele, mas ele está baseado em um princípio bíblico. O princípio que Davi está baseado aqui é o princípio da reciprocidade. Ele está dizendo, o Senhor é meu, porque Davi sabia que ele já tinha se entregado inteiramente a Deus. É como se Davi estivesse dizendo assim, eu posso dizer que o Senhor é meu, porque eu já sou completamente dele, e eu sei que quando eu me entrego a Deus, Deus também se entregará a mim. Deus trabalha com reciprocidade. É como se Davi estivesse dizendo assim, traduzindo para a gente compreender melhor, olha, se eu me envolver com os negócios de Deus, Deus se envolverá com os meus negócios. Se eu me envolver com a família de Deus, Deus se envolverá com a minha família. Se eu me envolver com a obra de Deus, Deus se envolverá com a minha obra. Se eu me envolver com os sentimentos de Deus, Deus se envolverá com os meus sentimentos. Se eu me envolver com os pensamentos de Deus, Deus se envolverá com os meus pensamentos. Se eu me envolver com as ações de Deus, Deus se envolverá com as minhas ações. Aqui Davi está escondido
dito no princípio de Cantares, capítulo 6, versículo 3, em que a sulamita vai dizer para o seu amado, como uma representação do que a igreja diz para o seu noivo: eu sou do meu amado, por isso o meu amado é meu. Vou repetir: eu sou do meu amado, por isso o meu amado é meu. É o sentimento de possessão curada. Eu só posso dizer que sou dele, porque eu já sou de Deus. Só posso dizer que ele é meu, porque eu também me entreguei a ele. Há pessoas que dizem que Deus é dele, mas ele nunca se entregou inteiramente a Deus. E esse é o sentimento de Davi aqui, quando ele diz: o Senhor é meu pastor. Não é que ele está colocando Deus sob seu domínio, não é que ele está colocando Deus como sua propriedade. O conceito de propriedade é aquilo que você pode usar, dispor, usufruir, gozar. Não é em cima desse princípio que Davi está dizendo. Não é Deus como sua propriedade, mas é Davi como propriedade de Deus. Ele está dizendo: eu sou de Deus, por isso ele é o meu pastor. Detalhe interessante, ele diz: o Senhor é meu, ele não diz o Senhor é nosso. Embora a Bíblia nos ensine a orar pelo Pai Nosso, pelo sentimento de coletividade, aqui Davi não está tomado por um sentimento de coletividade, mas por um sentimento de individualismo. O Senhor é meu. Ele não diz: o Senhor é nosso, o Senhor é de todos, o Senhor é meu. Isto porque isso aqui está em uma esfera muito íntima. É Davi falando da sua comunhão com Deus. É algo muito íntimo. Não tem como Davi medir de quem que Deus realmente é pastor. Não tem como Davi dizer: Deus é pastor meu, é pastor da pastora, é pastor de fulano e de ciclano, porque essa é uma esfera muito íntima. Davi está revelando os segredos profundos da sua alma. É como se ele estivesse dizendo: eu não consigo ver a internalidade do seu ser, eu não consigo ver o mais profundo da sua comunhão com Deus, então eu não vou arriscar dizer que você é pastor, que ele é seu pastor, que você é ovelha, não. Mas a meu respeito, eu tenho certeza: o Senhor é o meu pastor. Ele está falando com um sentimento de individualidade, não porque ele está excluindo os demais, mas ele está falando com um sentimento de individualidade, porque ele sabe com propriedade apenas da comunhão que ele tem com Deus. Ele não sabe sobre a comunhão dos outros. Por isso ele está dizendo, é como se ele falasse, trocando aqui para as minhas palavras, obviamente, é como se ele dissesse: eu não sei os outros, não sei se Deus é pastor da multidão, não sei se Deus é pastor de todos os obreiros, não sei se Deus é pastor de toda a mocidade, não sei se Deus é pastor de toda a CIB, não sei se Deus é pastor de toda a cidade, não sei se Deus é pastor de toda a nação, mas uma coisa eu sei: na minha vida Ele é pastor. As minhas ações Ele controla. Talvez Ele possa não ser pastor no Congresso, talvez Ele não possa não ser pastor no governo, na Câmara, em qualquer lugar, mas na minha vida é Ele que se assenta na cadeira de honra, é Ele que se assenta na cadeira de comando, é Ele que decide, Ele que é o meu pastor. Não deixe esse outubro profético terminar, meu irmão, sem que você diga isso a Deus: Deus, é o Senhor que é o meu pastor, a cadeira de honra na minha vida é tua, é o Senhor quem me comanda, é o Senhor quem me governa, é o Senhor quem me direciona, porque eu também sou teu. Quando nós assumimos essa posição de ovelhas, fracos, limitados e indefesos, nós gozaremos do seu pastoreio, a força, a provisão e a proteção de Deus. Ele avança dizendo: nada me faltará, e esse nada me faltará, traduzido do original hebraico, é: e de nada terei falta. Não é que ele está dizendo que vai faltar, não vai faltar nada, porque convenhamos, nós somos cristãos, filhos de Deus, mas nos falta muita coisa. Ou para você não falta nada? Às vezes falta o dinheiro para inteirar uma conta, às vezes falta um pouco de disposição, às vezes falta um pouco de alegria. Davi não está dizendo aqui que não vai faltar nada. O texto original diz: e de nada terei falta. Ele está trazendo à luz as escrituras aqui um princípio maravilhoso, que é o princípio do contentamento. Este princípio também foi elucidado por Paulo, quando Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículo 10 ao versículo 14, ele diz: olha, eu sei estar abatido, eu sei passar fome e também sei comer em abundância, eu sei ter coisas boas, mas também sei ter coisas ruins, eu sei estar feliz, sei estar triste. E no finalzinho ele vai dizer o seguinte: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele não está dizendo aqui que vai ser só bonança, ele está dizendo sobre o princípio do contentamento. É o mesmo princípio que Abacuque, em capítulo 3, do verso 17, ele diz: olha, Senhor, ainda que a figueira não floresça, e que não haja fruto na vide, que nos currais não hajam vacas, todavia, ou seja, o tempo todo, eu vou continuar me alegrando em Ti, continuarei me alegrando no Senhor, porque eu tenho contentamento no meu coração. Quando Davi diz que o Senhor é o seu pastor, e
ele não vai ter falta de nada. Ele está dizendo: Deus, se eu estiver contigo, não adianta as coisas acontecerem à minha volta, porque nada disso vai tirar a minha alegria de te servir. É como se Davi estivesse dizendo: se eu estiver contigo, Senhor, eu já tenho tudo, eu não vou ter falta de nada. Não terei falta dos carros, do dinheiro, não terei falta às vezes da porta de emprego, não terei falta de um monte de coisas que às vezes tiram a nossa paz. Davi não está dizendo que ele vai ficar parado de cara para cima, ele está dizendo que na condição que ele estiver vivendo, ele estará satisfeito em Deus, ele estará feliz em Deus, ele estará completo em Deus, de nada eu terei falta. E aqui, Spurgeon diz que o Espírito gracioso, a gratidão, mora no palácio do contentamento. É quando eu me contento com o que tenho, que eu passo a ser grato pelas coisas que Deus fez na minha vida. É quando eu me contento com o que tenho, que eu passo a ser grato pela vida, pelo ar, por tantas coisas, que este princípio do contentamento, meu irmão, neste outubro profético esteja cravado no meu e no seu coração, que sejamos contentes em Deus. Às vezes a chinela quebra, às vezes acaba a gasolina, às vezes até corte a luz, falte o gás, alguma coisa, mas se lembre sempre, se nós estivermos com Deus, Ele por si só é suficiente para trazer alegria para a nossa alma, Ele por si só é suficiente para trazer a plenitude. A Bíblia diz: e conhecer a paz de Deus, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude do Senhor. É nele que nós temos a plenitude da vida. Ele avança e diz: o Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta. Ele me faz deitar. E esse deitar aqui, o deitar me faz, na perspectiva de uma ovelha, ele traz consigo alguns requisitos. Lembre-se sempre, nós estamos aqui do verso 1 ao 4, Davi na condição de uma ovelha, e Deus na condição de pastor. Davi foi pastor de ovelha. 1 Samuel 16 prova isso. Ele foi pastor de ovelha, ele está falando com propriedade. E ele está dizendo: eu na condição de ovelha, entendendo sobre os métodos, entendendo sobre o pastoreio, entendendo sobre as limitações de uma ovelha, eu estou dizendo: Deus me coloca para deitar. Ele me faz deitar, Ele é o meu pastor. E uma ovelha, meu irmão, não sei se você sabe, mas para uma ovelha deitar não é tão fácil. Existem alguns requisitos. Primeiro, ovelha não deita de barriga vazia. Talvez seja por isso que ovelhas se assemelham tanto com cristãos, né? Você consegue dormir de barriga vazia? Eu sou uma ovelha, com certeza. Ovelha não deita de barriga vazia. Ovelha só deita se tiver comida e bebido. Enquanto faltar comida, enquanto faltar bebida, ovelha não deita. Elas ficam inquietas, elas ficam assim andando um pouco, andando para lá, andando para cá, esperando o alimento. Senão não deita. Detalhe, ovelha tem a visão muito limitada. Alguns artigos dizem que elas enxergam no máximo até 10 metros. Quantos metros é aqui a igreja, pastor? 20? O raio de visão da ovelha é menor que essa igreja. No máximo até 10 metros, elas conseguem enxergar com precisão. E elas só deitam para dormir se elas estiverem olhando e vendo o pastor. Se não estiver vendo o pastor, ela não deita. Se não tiver com a barriguinha cheia, ela não deita. Se não tiver matado a sede, ela não deita. E aí Davi está dizendo, na condição de ovelha: o Senhor me coloca para deitar. É como se ele estivesse dizendo: Ele me deu comida, Ele me deu bebida, e Ele está tão perto de mim, ao ponto de eu deitar a minha cabeça, e eu me deito e durmo, como diz o Salmo 3, verso 5, e acordo porque o Senhor me levanta. É como se Davi, meu irmão, entenda isso aqui, é como se Davi estivesse dizendo: o Senhor está tão perto de mim, que eu posso dormir tranquilo. Ele me dá comida, Ele me dá bebida, e Ele me garante a sua presença bem próximo da minha casa, no pé da minha cama, dentro do meu coração. Davi, na condição de ovelha, está dizendo: eu vou deitar e dormir, porque eu tenho um Deus que coloca alimento na minha mesa. Eu vou deitar e dormir, porque eu tenho um Deus que cuida da minha vida, da minha casa e dos meus filhos, do meu esposo, de todo mundo. É como se ele estivesse dizendo: eu vou deitar a minha cabeça no travesseiro e dormir, porque eu sei que a minha vida está nas mãos de Deus. Ele está cuidando de mim. Ele está perto, Ele me garante presença. Ele me garante a sua presença, Ele está próximo. Quantas pessoas têm perdido o sono, quantas pessoas não conseguem dormir, quantas pessoas viram noites acordadas achando que estão sozinhas, ou talvez preocupadas com o passado, com o presente, com o futuro. Não importa com o que você está preocupado, não importa o que está tirando o seu sono. Esta noite o Espírito Santo está dizendo a você: eu sou o seu pastor, estou do seu lado, e você pode dormir tranquilo na sua cama.
É um Deus que trabalha a favor daqueles que nele esperam, que dá os seus amados enquanto dormem. Uma ovelha que não dorme não exerce a confiança, porque sempre acha que vai faltar o pão, sempre acha que vai faltar o alimento, sempre acha que Deus estará longe. É por isso que aqui Davi está sendo tão romântico. Um homem que era tão envolvido com guerras e batalhas está sendo tão poético ao dizer que mesmo lá nas guerras e batalhas ele experimentou a boa mão de Deus o colocando para dormir, a boa mão de Deus o acalmando, a boa mão de Deus trazendo paz. Entenda, meu irmão, às vezes Deus está no furacão, mas nem sempre. Às vezes Deus está nas cachoeiras, mas nem sempre. Às vezes Deus está nas grandes multidões, mas nem sempre. Deus também trabalha com simplicidade, na brisa porque suave. A brisa suave do Espírito Santo vai conduzir você lá, vai rodear o teu quarto, vai rodear a tua cama e vai te colocar para dormir, porque você tem um pastor, e o seu pastor te garante alimento e te garante presença. Ele te segura. Aí ele diz, guia-me mansamente. E aqui a gente já começa a caminhar para o fim. Guia-me mansamente. A ovelha não é um animal veloz. A ovelha é um animal limitado, anda devagar. Daqui também há uma grande semelhança com algumas pessoas. Ovelha é lenta, devagar, calma. Quando você vê um irmão bem devagar, você diz, vamos lá, irmão. Você é uma ovelha maravilhosa nas mãos de Deus. Que ovelha limitada. Tem ovelhas agitadas, que se agitam um pouco mais, mas não é da natureza da ovelha correr. A natureza da ovelha é ela ser um animal calmo, não é veloz. É um animal lento. E o detalhe é que quando o pastor ia preparar o aprisco, e o aprisco, eu não sei você, mas durante muito tempo eu pensava que era uma cerca que o pastor tinha feito assim para colocar as ovelhas dentro. Mas no Oriente Médio, esse aprisco era preparado com pedras. Fazia uma espécie de U assim, ó, de C, com as pedras. E as ovelhas ficavam ali dentro. Só tinha uma passagem. Não tinha porta de verdade. Não tinha porta física. Eu achava, pastor Silas, que tinha uma porteira que abria. Mas não tem porta física. Eram pedras colocadas e faziam uma espécie de C. As ovelhas ficavam ali. E na porta, na hora de dormir, quem ficava era o pastor. O pastor ficava na porta. Talvez seja por isso que ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Sou eu quem guardo elas enquanto elas dormem. É nos umbrais da porta. É Jesus que é o bom pastor. É Ele que guarda, é Ele que está na porta. E nesse contexto, ali do aprisco até os locais onde eles iam beber, os ribeiros, muitas vezes talvez ficavam uma distância de 3 quilômetros, 4 quilômetros. Quando o ribeiro secava, o pastor tinha que levar as ovelhas para beber em um ribeiro mais distante. Às vezes chegavam a 10 quilômetros de distância. Então perceba que no trajeto do aprisco até o ribeiro, o pastor tinha que guiar as ovelhas. Imagina, guiar um grupo que não enxerga muito mais que 10 metros. Por isso que ele vai andando muito perto, muito próximo. E ele guiava elas. E aí Davi está dizendo, ele guia-me mansamente. Irmãos, eu não sei para vocês, mas para mim isso é um conforto terrível. Porque o pastor sabe que a ovelha não é veloz, sabe que a ovelha não corre, sabe que a ovelha é lenta. Nem por isso ele chega batendo palmo, bora ovelha, bora, vamos beber todo mundo, vamos. Não, ele respeita a limitação dela. Ele respeita o limite da ovelha. Quando Davi diz que Deus o guia mansamente, é como se Davi estivesse dizendo, ele respeita os meus limites. Ele respeita as minhas limitações. Ele não me pede para correr quando ele sabe que eu só consigo andar. Ele não me pede para pular quando ele sabe que eu só consigo me sentar. Ele respeita os meus limites e as minhas limitações. Todo mundo pode ir lá na frente, mas o meu ritmo está um pouco mais atrasado e ele não vai acompanhar a multidão. Ele vai ficar do meu lado dizendo, eu estou com você, mesmo que você esteja se arrastando, mesmo que a sua velocidade seja lenta, mesmo que a sua velocidade não seja tão alta, eu estou do teu lado, meu irmão. Entenda, você serve um Deus que respeita as suas limitações. Ele não dá a nós uma luta que não possamos suportar. Fiel é Deus, 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, que Ele não deixa vir sobre vós nenhuma tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis.
É um Deus que conhece a limitação de cada um e não dá a nós nenhuma luta que não somos capazes de lutar, nenhuma luta que não somos capazes de vencer. Queridas ovelhas que nos ouvem essa noite, que ouvem o Espírito Santo essa noite, essa palavra é para mim e para você. Está na hora de nós acreditarmos que há um Deus que respeita os nossos limites e as nossas limitações, e entender que Deus não está nos pressionando ao ponto de nós dizermos, nós vamos lá abrir mão de tudo, vamos largar tudo porque eu não aguento mais. Não pensa isso. Deus está olhando para você, sabendo onde é que o teu sapato aperta, e está dizendo, eu continuo do seu lado, te guiando mansamente para o meu propósito, te guiando mansamente para o meu propósito. Deus não requer de nós uma subida estrondosa. Deus não requer que você chegue no ribeiro na maior velocidade do mundo. Deus requer que você continue sendo guiado mansamente, que você não pare de caminhar, que você não pare no meio do caminho, mas deixa Ele te conduzir ao propósito. Mansamente. Mansamente. Ninguém vai às águas tranquilas sozinho. Ninguém chega nas águas tranquilas sozinhos. Somos guiados por Ele. Mas detalhe, no ato de guiar, Ele não nos empurra, Ele não nos coage, Ele não nos pressiona, melhor dizendo. Moisés nos guiou pela lei, nos direcionou pela lei, mas Ele não nos empurra pela lei, é pela graça. Ele nos conduz pela sua graça, pelo seu poderoso exemplo. João 13,15, eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também, Jesus disse. Ele não nos guia pela força da lei, Ele não nos guia pelo cajado pesado, Ele nos guia pelo poder do seu exemplo, Ele nos guia pelo poder do seu amor, que nos atinge, Ele nos guia mansamente. E eu preciso te dizer duas verdades. Primeiro, não importa a distância do percurso, se são 3 quilômetros, se são 4 quilômetros, se são 20 quilômetros, o pastor é paciente e vai te conduzir até você chegar no propósito. Aquele que começou a boa obra na sua vida ainda não terminou. Ele vai te conduzir até chegar no propósito. Bom, Mateus, mas talvez o meu propósito esteja muito longe, muito distante, está demorando muito. Não. Deus é paciente, Ele vai levar você e vai te aprimorar, vai me aprimorar, até nós chegarmos na forma que Ele quer. O pastor nos guia mansamente. Segunda verdade, Ele não nos chama para correr se nós não conseguimos nem andar. Ele reconhece o meu e o seu cansaço, conhece a minha e a sua debilidade e as nossas limitações. Nos guia até as águas tranquilas. Tranquilas. Essas águas tranquilas para a ovelha fazem toda a diferença. Embora ela não enxergue bem, ela ouve muito bem. O barulho das correntes de água eram suficientes para fazer a ovelha ficar atordoada. Ela não dava conta de beber em águas agitadas. Por isso que o pastor levava ela a águas tranquilas, águas calmas. E em alguns casos, havia momentos que o pastor precisava pegar água com a mão e entregar na boca da ovelha, para ver se ela começava a beber. Irmão, é um nível de cuidado que só na dependência de Deus nós experimentamos. O pastor leva a água na boca, reconhecendo a limitação da ovelha, dizendo, não é porque você está um pouco atormentado, atordoado, que você vai deixar de beber. Eu vou acalmar o seu coração. Eu vou trazer tranquilidade para a sua alma. Eu vou trazer tranquilidade para a sua vida. Eu vou te guiar a águas tranquilas. Ele levava ela para beber, depois que ela bebia, se alegrava. Esse pastor está convidando a sua igreja, nós que somos as ovelhas essa noite, ele está nos convidando a deixar toda a turbulência das águas agitadas. É como se ele estivesse nos dizendo, eu tenho água tranquila para você. Eu tenho águas tranquilas para vocês. Não precisamos viver atordoados, atormentados. Tem muita gente, meu irmão, que quer porque quer beber nas águas correntes, mas pela estrutura de ovelha que ele tem, ele não consegue. Aí ele vive em total desespero, porque ele quer buscar água corrente de toda forma. Ele chega para um lado, ele chega para o outro, ele corre em cima, ele corre embaixo, e a cabeça vai virando a mil, vai ficando doido, vai ficando louco. É muito atordoado, perde o sono, perde tudo, porque as correntes de água estão muito fortes.
Talvez eu e você estamos bebendo no lugar errado, estamos buscando correntes de águas que nos trazem desespero, que nos trazem agitação, e eu sirvo a um Deus que a sua palavra diz que a bênção do Senhor, ela enriquece, mas ela não acrescenta dores, ou seja, não é porque Deus está nos abençoando, que Ele vai tirar agora toda a nossa paz, que vamos viver numa correria, com algo como se fosse uma coisa louca, que o mundo fosse acabar. Não, Deus nos convida a beber nas águas tranquilas, calmas, sossegadas. A bênção de Deus não está no tormento, a bênção de Deus está na calmaria. Se você está vivendo uma vida atordoada, uma vida atormentada, em que os seus pensamentos não param, os seus sentimentos não param, experimente essa noite permitir que o bom pastor coloque água diretamente em sua boca, guiando você a águas tranquilas, trazendo paz para o seu coração, trazendo paz para a sua alma, porque Ele pode fazer isto. São águas tranquilas. Além de nos levar a águas tranquilas, Ele nos guia pelas veredas da justiça. E essas veredas da justiça significam dizer que o meu pastor, ele tem um caminho reto para mim. Veredas justas. E o caminho reto não é o mais confortável. Às vezes o caminho que pensamos ser bom não é o caminho do propósito de Deus. As ovelhas eram conduzidas pelo vale da sombra da morte. Elas eram guiadas à beira de um penhasco, correndo o risco de cair, mas era o caminho reto que o pastor havia estabelecido. O reto de Deus não é o reto do homem. O reto de Deus pode parecer desconfortável para nós. As veredas da justiça que Deus nos leva pode nos levar até alguns desconfortos, mas é porque toda vereda da justiça que vem de Deus, que vem do Pai, que é genuinamente dele, ela nos aprimora espiritualmente. Uma vereda que não nos aprimora é apenas um desvio do propósito. A vereda genuína vai nos aprimorar. É por isso que haverá o desconforto, é por isso que haverá caminhos que você vai ter que engolir algumas coisas, vai ter que visualizar algumas coisas e ficar quieto. Por quê? Porque Deus está direcionando você pelas veredas da justiça dele. Não é no contexto humano, mas no contexto divino. É Ele que sabe o certo de Deus. O andar certo de Deus é diferente do andar certo do homem. Para Jacó, ele era certo. Para Jacó, o andar dele era certo. Mas o certo de Deus para Jacó era fazê-lo mancar. O certo de Deus para Jacó era deixar ele manco. Talvez Jacó pensava que ele estava andando certo, as pernas boas, mas só começou a andar certo depois que Deus deixou ele manco. Porque o certo de Deus para muitos de nós é nos fazer mancar. O certo de Deus para muitos de nós é nos empurrar do comodismo, é nos empurrar da zona de conforto, e é difícil compreender as veredas da justiça, mas quem tem pastor sabe que ele nos guia pelo melhor caminho. E eu finalizo essa noite dizendo a você que além de tudo isso, diz João capítulo 10, que o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Muito mais profundo do que ele nos dar água, nos guiar, respeitar os nossos limites, cuidar de nós. Muito mais profundo que tudo isso é saber que ele é capaz de morrer pelas ovelhas, que ele deu a vida pelas ovelhas. João capítulo 10, versículo 14 diz que ele é o bom pastor. Hebreus capítulo 13, versículo 20 diz que ele é o grande pastor. 1 Pedro capítulo 5, verso 4 diz que ele é o supremo pastor. Eu não sei se você e eu estamos experimentando, talvez, o nível do bom pastor, do grande pastor ou do supremo pastor. Certo é que ele é pastor de nossas vidas. Às vezes ele se mostrará bom, às vezes ele se mostrará grande, e outras vezes ele se mostrará supremo. E quando ele se mostra supremo é difícil de entender, mas lembre-se sempre, ele é o bom pastor, ele é o grande pastor e também é o supremo pastor de nossas vidas. É Ele quem decide. Por favor, fiquem em pé comigo essa noite. No final do salmo, o salmista diz: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. Era muito comum no pastoreio haver cães pastores. O pastor, para conseguir melhor direcionar as ovelhas, tinha alguns cães que ajudavam a pastorear.
E no Salmo de número 23 não aparece a figura dos cães. E há um escritor que foi um pouco mais além e considera que essa bondade e a misericórdia é como se fossem os cães pastores que Deus coloca para nos ajudar. O pastor às vezes vai na frente, e a misericórdia e a bondade de Deus vai nos guiando ao redor, vai nos guiando para o propósito. A bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão. E aqui eu gostaria de lembrar você um detalhe. Esta palavra seguir, do original, é o mesmo termo utilizado para um animal quando está seguindo a sua caça. É uma perseguição. É algo com muito foco, focado e determinado. O termo utilizado aqui é como se um animal estivesse perseguindo uma caça. E o salmista está dizendo, a bondade e a misericórdia do Senhor vão me seguir, ou seja, vão me seguir com foco, com direção, com determinação. É como se o amor de Deus, que é tão grande e impressionante, essa noite estivesse olhando para a sua vida determinado a te alcançar. A bondade e a misericórdia de Deus está olhando para nós nesse momento, determinadas a encher a nossa vida, a encher a nossa casa e a nossa família. Por isso, agora nós vamos fazer uma breve oração. E eu gostaria de convidar você a orar, fazendo uma oração muito franca diante de Deus. Talvez muitos de nós estamos precisando deixar com que Deus nos guie a águas tranquilas, a águas calmas, porque estamos bebendo águas em lugares errados, nas correntes, nas agitações, nos ribeiros agitados, nas cachoeiras. Mas hoje o Espírito Santo quer nos guiar. E eu convido você a fechar os seus olhos e fazer uma oração franca e sincera diante de Deus, dizendo, Deus, guia-me mansamente. Guia-me, ó Senhor, da forma que o Senhor quer me guiar. Guia-me, ó Senhor, do teu jeito. Me apresenta o teu caminho. Me apresenta, Deus, o teu método. Me apresenta, Deus, a tua forma. Eu preciso ser uma ovelha guiada por ti. Eu quero deixar, Senhor, essa noite, que a tua grande bondade, que a tua grande misericórdia alcancem a minha vida como um todo. Alcancem a minha vida por completo. Espírito Santo, nós oramos juntos aqui essa noite. Deus, nós na condição de irmãos, na condição, ó Deus, de teus filhos, na condição essa noite de ovelhas, te pedimos ajuda, Deus, para conseguir nos dispor de todas as nossas habilidades, de todas as nossas potencialidades e assumirmos a posição de ovelhas. É o Senhor quem deve nos conduzir, é o Senhor quem deve nos guardar. Por isso te pedimos, ó Senhor, crença suficiente, fé suficiente para, Deus, descansar no teu colo, sabendo que o teu caminho é o caminho ideal, que o teu método é o método ideal, nos leva às águas que o Senhor já estabeleceu, aos rios que o Senhor já preparou. Nós não queremos abrir os nossos próprios poços, ó Deus, nós não queremos cavar os nossos próprios poços, nós queremos beber das águas do Senhor, das águas dos teus rios, das águas dos teus ribeiros, porque sabemos que só nelas existem calmaria suficiente para apaziguar a nossa mente, para apaziguar os nossos sentimentos e nos trazer a paz que o Senhor pode nos dar, e não nos dá como o mundo dá, mas nos dá de uma maneira definitiva e de uma maneira fiel, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade.